Bom, gente, sábado passado, a gente tinha começado essa sessão sobre o nosso estudo. E como a gente não pôde concluir, eu preciso voltar para que a gente não perca assim o fio da meada. A gente só tem visto, acho que, 2 slides. Como eu estava falando para vocês, é muito comum no dia de hoje as pessoas terem uma ideia um pouco equivocada a respeito da relação entre o Antigo e o Novo Testamento. E se a gente não tiver uma compreensão correta da relação entre o Antigo e o Novo Testamento, entre o que Jesus e o que os apóstolos falavam sobre o Antigo Testamento, a gente não tem como chegar a uma interpretação correta da Bíblia. Certo? Hoje é muito comum a gente falar que, por exemplo, colocar Paulo e Jesus contra a lei, ou algumas pessoas pensam assim. Eu pensava assim até recentemente, que no Antigo Testamento o pecado era apenas algo exterior, apenas o ato, e que Jesus e os apóstolos no Novo Testamento foi que vieram mostrar que, na verdade, o pecado é algo interior, vem, ou seja, do seu ser, dos seus desejos, dos seus anseios. E a gente vai lidar um pouco com isso. Então a pergunta que a gente faz é: Jesus veio aprofundar, ampliar ou corrigir o Antigo Testamento? Tem algumas pessoas que também falam isso. E eles citam, geralmente, o que Jesus fala no Sermão do Monte, que está lá em Mateus capítulo 5. As passagens citadas são essas aqui, que vocês estão vendo. Ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo aquele que olhar para a mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela, no seu coração. E se seu olho leva você tropeçar, arranque e jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Outra passagem da mesma sessão, um pouco mais à frente, que são citadas, é o seguinte: ouvistes que foi dito, ou vocês ouviram que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que os perseguem. As pessoas costumam pegar essas declarações de Jesus, é muito comum, e achar que Jesus está contradizendo o que ele está falando no Antigo Testamento. Só que, primeiramente, a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Será que era realmente o Antigo Testamento que Jesus se referia? Quando ele falava da Bíblia hebraica, das Escrituras de seus dias, ele se referia como? Quero mostrar para vocês só uma citação aqui, tá? Um grande pregador do passado, talvez o maior do século passado, fala o seguinte: de fato, o fraseado empregado pelo Senhor Jesus, mais ou menos, decide a questão. Ele disse: ouvistes o que foi dito aos antigos. Ele não disse: lestes na lei de Moisés, ou foi escrito por Moisés, ou foi escrito lestes. O que ele quer dizer com isso? Quando Jesus se referia ao Antigo Testamento, ele nunca falava: ouvistes o que foi dito. Essa não era a forma que Jesus usava para se referir ao Antigo Testamento. Quando ele queria falar da Bíblia, ele dizia: está escrito. No capítulo anterior do livro de Mateus, onde Jesus fala isso, ouvistes o que foi dito, é a tentação, é relatada a tentação que Satanás fez, no deserto. E todas as vezes que Satanás ia para cima de Jesus com alguma tentação, Jesus responde assim: está escrito. Outra forma em que Jesus se referiu ao Antigo Testamento era em forma de pergunta: não tendes lido? Vocês não leram o que está escrito na lei dos profetas? Então essa era a forma como Jesus falava. Então por que Jesus falou: vocês ouviram o que foi dito? Se vocês olharem depois, e a gente vai ver um pouquinho mais à frente, havia uma coisa chamada tradição dos anciãos, ou tradição oral dos rabinos, que eles ensinavam, além da Bíblia, além da lei de Moisés, eles ensinavam uma tradição. E é isso que Jesus se refere: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, ou pelos antigos, pelos líderes religiosos. Então Jesus aqui não está travando uma batalha contra o Antigo Testamento, ou vindo aprofundar ou corrigir o Antigo Testamento. Jesus não veio corrigir Moisés. Jesus trava uma batalha interpretativa com os escribas e fariseus, que eram os mestres em Israel. E Jesus veio mostrar que eles interpretavam erradamente o Antigo Testamento. E a gente vai ver aqui por que a gente não pode dizer que no Antigo Testamento o pecado era apenas algo externo. A gente citou uma passagem já, e vocês vão... Olha, e autores que falam sobre isso são muitos, a gente não vai ler tudo aqui. Fala essa mesma coisa. Essa passagem já citou semana passada, que fala que
Em Caim, o desejo dele, né, já era contra ele, não era apenas algo externo. Já no começo da Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, já é mostrado que o pecado já estava no desejo de Caim. Mas vamos ver mais passagens. Olha o que diz aí em Gênesis capítulo 6, verso 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e continuamente para o mal. Olha o que diz a passagem: a inclinação dos pensamentos do seu coração. Então, já no Antigo Testamento, Deus já considerava pecado, sempre foi considerado pecado, já a intenção do coração, a inclinação, não só o ato pecaminoso. Então Jesus não veio trazer algo novo, mostrando, se você olha uma mulher com o coração impuro, você está pecando, como se no Antigo Testamento não fosse pecado. Era também. Jesus estava aqui corrigindo, essa era a visão dos escribas e fariseus, não do Antigo Testamento. Os escribas e fariseus é que contradiziam o Antigo Testamento. E o tempo inteiro, eles que queriam mostrar que havia um conflito entre Jesus e a lei de Moisés. Então, quando a gente hoje vê alguém querendo dizer que Jesus veio corrigir ou aprofundar a lei, a gente está seguindo a mesma trilha dos escribas e fariseus, que queriam colocar um conflito entre Jesus e a lei. Olha o que diz mais no livro de Gênesis. O Senhor sentiu algo agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Então, mais uma vez, já no primeiro livro da Bíblia, mostrando o que é Deus falava sobre essa questão. E especificamente sobre a questão da lascívia, né? O desejo pecaminoso da mulher, né? Se é a sua esposa. Olha o que diz no livro de Provérbios: meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. Tenha-o sempre amarrados ao seu coração, pendure no seu pescoço. Quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você, porque o mandamento é a lâmpada e a instrução é luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Eles o protegerão da mulher perversa e das lisonjas da mulher estranha. Não cobice no seu coração a sua formosura, e nem se deixe seduzir pelo seu olhar. Então, já no Antigo Testamento, lá em Provérbios, mostrando que a cobiça, o desejo das mulheres, se sua esposa, já era pecado. Deus já dizia para a pessoa não fazer isso. E meu Deus do céu, gente, lá no 10 mandamentos, tem lá: não cobiçarás. Isso está onde? Na lei de Moisés, está lá no 10 mandamentos: não cobiçarás. Algo interior, não só o ato, mas já interior. Então, quem queria fazer esse conflito entre Moisés e Jesus eram os escribas e fariseus. Paulo vai dizer lá em Romanos 7 que a lei é espiritual. Nunca foi algo meramente exterior, apenas exterior, nunca. Aí alguns pegam aquela passagem que a gente leu lá atrás, que fala assim, né, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Primeiramente, essa parte, odiarás o teu inimigo, sequer existe no Antigo Testamento. Não existe isso lá. Essa era a interpretação dos escribas e fariseus. Mas algumas pessoas dizem assim: não, mas no Antigo Testamento, só era dado a ordem para você amar o seu próximo, não era dito para você amar o seu inimigo. Vamos ver aqui, certo? Primeiramente, Jesus, quando vai falar de amar o próximo por si mesmo, ele já está citando o Antigo Testamento. Olha o que diz aqui, né? Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você mesmo. Quando Jesus fala essas palavras lá em Mateus, lá em Lucas, lá em Marcos, é citando o Antigo Testamento. Mas olha só mais uma vez o que diz no Antigo Testamento sobre amar o inimigo. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Ele está falando para quem? Para o seu inimigo. Diz mais, lá em Êxodo: se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve de volta a ele. Se você viu o jumento de alguém que eu odeio, caído sobre o peito de sua carga, não abandone, procure ajudá-lo. O que é amar? Amar é justamente você fazer as pessoas aquilo que você gostaria que alguém fizesse a você. É assim que Josefina lá no Sermão do Monte. É justamente isso aqui que eu estou dizendo. Quando você vê um animal, alguma coisa do seu inimigo, de alguém que odeia você, perdido, vá lá e devolva, e faça bem a ele. Faça aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Então, amar o próximo, não só quem está ali do seu povo, mas qualquer inimigo, já era uma ordem do Antigo Testamento, não era uma ordem nova.
Jesus não veio inovar. Jesus veio mostrar a verdadeira interpretação do Antigo Testamento. Sobre nós inimigos, a gente não precisa ler essa passagem, mas vocês conhecem a história de José. Lá no final, depois que o pai dele morre, né? Aí vão os irmãos de José para ele e dizer: ó, teu pai falou que você perdoasse a maldade que a gente fez com você. Os irmãos dele tinham vendido, né, ele lá para ser como escravo. E ele vai perdoar. Um exemplo, já nas histórias do Antigo Testamento, a gente encontra não só mandamentos, ordens explícitas, mas implícitas nas narrativas, e que a gente deveria amar os inimigos. O livro de Jonas talvez seja o exemplo mais clássico. Um exemplo muito claro em que Deus queria que Israel entendesse, que os profetas entendessem que a gente deve odiar, aliás, amar os inimigos. Se tinha alguém que era inimigo do povo de Israel, inimigo de Jonas, era Nínive. Jonas não queria amar os inimigos, mas Deus deixa muito claro que essa era a vontade dele. Que as pessoas, que Israel, que os israelitas amassem os inimigos, que pregassem que o objetivo de Deus era converter aquelas pessoas. E aqui agora a gente vai ler o que o próprio Jesus fala. Certo? Olha só, como a gente não pode aceitar essa ideia de que Jesus veio contradizer o texto, veio contradizer alguma coisa da Bíblia. Olha o que ele fala. Não pense que vinha abolir a lei dos profetas. Todo mundo já sabe que a lei dos profetas é o Antigo Testamento. A gente já falou isso aqui 10 milhões de vezes. Aí ele diz: não vinha abolir, mas cumprir. Veja a oposição radical que ele coloca entre abolir e cumprir. Algumas pessoas interpretam esse cumprir como sinônimo de abolir. Porque diz: não, a gente não precisa fazer isso não, porque Jesus já cumpriu. Mas Jesus usa a palavra cumprir como o oposto de abolir. Se a gente interpreta cumprir como sinônimo de cumprir, agora a gente não pratica mais, então a gente está dando como sinônimo, mas tem uma oposição, tem uma adversativa aqui. Não vinha abolir, mas cumprir. É o oposto, certo? Se tem uma coisa que cumprir aqui não pode significar, é que a gente, Cristo cumprir, agora a gente não precisa mais obedecer. Ele diz: digo-lhe na verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos escribas e fariseus, ou dos fariseus e mestres da lei, que é a mesma coisa, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Ser menor no reino dos céus aqui, pelo contexto que eu estou claro, significa não entrar no reino dos céus, tá? É isso que ele está falando. Mas vejam que coisas importantes aqui, certo? Ele diz que todo aquele que praticar e ensinar erradamente. Quem era que ensinava o povo de Israel? Quem eram aquelas pessoas que ensinavam? Eram os escribas, eram os rabinos. Então é a eles que ele está se referindo quando vai falar em seguida aqueles mandamentos ouvistos que foi dito aos antigos, se referindo a essas pessoas que ensinavam Israel, que eram esses rabinos, que ensinavam tudo errado. Jesus vai dizer que se a nossa justiça não exceder muito dos escribas e fariseus, não entraremos no reino dos céus. E o que é exceder a justiça dos escribas e fariseus? É a gente não distorcer a lei de Deus, é a gente não distorcer a palavra de Deus como eles faziam. Para vocês terem uma ideia de como eles faziam isso, abra o livro de vocês lá em Marcos, capítulo 7. Minha Bíblia está por aí. Marcos, capítulo 7. Você volta aqui. Atrás da moça, está ali? Atrás. Marcos, capítulo 7, do 1 ao 13. Obrigado. Marcos, capítulo 7, do 1 ao 13. E diz o seguinte: os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, e isto é, sem lavar, porque os fariseus e todos os judeus observavam a tradição dos anciãos. Veja só, a tradição dos anciãos, não a Bíblia.
Não come sem lavar as mãos, cuidadosamente as mãos. Esse cuidadosamente não é como a gente faz hoje, tá? Eles têm que lavar as mãos 7 vezes. Quando voltam da praça, não come sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e canas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas de homens, que são preceitos de homens. Olha o que eles faziam, rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E diz ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse: honre seu pai e sua mãe, e quem maldisser seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: a ajuda que poderia receber de mim é corbão, isto é, oferta ao Senhor. Então vocês dispensam de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição, que vocês mesmos passam de pai para filho. E fazem muitas outras coisas semelhantes. Olha a acusação de Jesus aqui. Que eles faziam, eles invalidavam a palavra de Deus de muitas formas diferentes. Essa era uma delas, em que deu um mandamento de honrar pai e mãe, e eles inventaram um meio de não ajudar financeiramente os pais. Diziam: o dinheiro que eu tenho aqui, toda a minha renda é corpão, é oferta a Deus, então eu não posso ajudar vocês não. Quando a Bíblia nunca ordenou isso, nunca mandou ninguém fazer isso. E o mandamento de honrar pai e mãe eles desprezaram. O que Jesus disse que eles faziam isso constantemente. A gente tem uma visão. Corpão era simplesmente a expressão, como eu chamava. Eu não sei o significado não, tradução. Oferta ao Senhor, é o significado disso. Oferta ao Senhor. Então, veja só, às vezes a gente pensa que os fariseus, os escribas, eles simplesmente gostavam muito da lei, criavam muitos mandamentos, o máximo possível. Era assim para algumas coisas que eles queriam. Algumas coisas. Mas muitos outros mandamentos de Deus, de acordo com Jesus aqui. Muito pelo contrário, eles invalidavam a palavra de Deus. Um outro exemplo aqui é com relação ao mandamento sobre casamento, sobre divórcio, que é bem proíbe o divórcio. Mas eles chegam lá em Mateus 19 tentando Jesus com essa questão: se o homem pode se divorciar da esposa por qualquer motivo. Eles acreditavam nisso. Se a mulher queimasse a comida, fosse uma má cozinheira, já era motivo suficiente para divórcio. Essa era a tradição deles. Então, um mandamento claro de que não poderia haver divórcio, a não ser em caso de adultério, ou caso, um novo casamento, no caso, se o seu cônjuge falecesse, isso eles não respeitavam também, e muitos outros. Então, quando Jesus fala que a justiça dos seus discípulos tem que ser maior do que a dos escribas e fariseus, é que a gente não pode achar que existe algo errado na lei de Deus e querer deixar claro. Mais uma vez eu repito: quem acha que existe conflito entre Jesus e a lei eram os fariseus. Então, a gente pode concluir aqui duas coisas relacionando isso com o que a gente já falou sobre Jesus com chave hermenêutica, tá? Lá atrás. Nossa regra interpretativa é o próprio texto, e de acordo com Jesus, como traduzir o texto é heresia, que é excluir do céu. É tão grave a gente não traduzir o texto, a gente desprezar algum mandamento, mesmo pelos menores. Jesus falou: esse não entrarão no reino dos céus. E veja, aqui a gente não está falando de perfeccionismo, tá? Que a gente vai viver uma vida aqui perfeita sem pecado. Essa não é a questão. A questão é a gente voluntariamente desprezar a lei de Deus. A gente distorcer de tal forma que a gente ensina para as pessoas que não precisam mais obedecer aquele mandamento. No caso aqui, né? Jesus cita aqui vários, lá no Sermão do Monte. Então, nossa chave hermenêutica não é um Jesus criado por nós mesmos, a nossa imagem e semelhança, mas o texto bíblico e o texto bíblico somente. E Paulo? Será que Paulo, como algumas pessoas dizem, né? Paulo veio corrigir Moisés? Paulo veio corrigir o Antigo Testamento? Olha o que ele diz: quanto a você, está sendo Timóteo, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que
pode torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Essa parte aqui, ó, você desde criança, desde a infância, conhece essa letras, significa que Paulo está se referindo ao Antigo Testamento. Porque quando Timóteo era criança, não existia o Novo Testamento. Quando ele era adulto, alguns documentos já tinham sido escritos, ainda não todos, mas quando ele era adulto. Mas quando ele era criança, só existia o Antigo Testamento. Então ele está dizendo que ele deve permanecer no Antigo Testamento. E esse Antigo Testamento pode tornar a pessoa sábia para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, o Antigo Testamento já ensinava a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ele continua. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E essa outra parte é fundamental, quando ele fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. Gente, se é inspirada por Deus, então não pode ser corrigido, pode? Porque se foi revelado por Deus, foi dado por Deus, é a palavra do próprio Deus, não pode ser corrigida. Toda a Escritura é dada por Deus. Aí tem um autor que fala o seguinte: a ética de Deus é imutável. As pessoas que falam que Jesus veio no Novo Testamento corrigir Moisés, que ele ensinava sobre ética, corrigir o Antigo Testamento sobre certo e errado, está dizendo que Deus tem um duplo padrão. Deus tem um padrão no Antigo Testamento de ética e no Novo tem outro padrão de ética. Isso não faz o menor sentido. Certo? Porque quando a gente diz assim, que, por exemplo, as leis cerimoniais da imolação do cordeiro, essas não estão mais em vigor, também a gente tem que tomar cuidado como a gente vai falar isso. Porque nem essas leis Jesus veio abolir. Vocês sabiam disso? Jesus não aboliu as leis cerimoniais, no sentido de que agora elas não servem mais para nada. Não, Jesus agora cumpre pessoalmente, lá no santuário celestial, a lei cerimonial. A gente agora é que nós executa com as próprias mãos. Jesus está lá no céu nesse momento, como sendo o Cordeiro de Deus, como um sumo sacerdote, cumprindo todo aquilo que era representado no santuário terrestre. Jesus não veio contradizer Moisés. Jesus veio contradizer os escribas e fariseus, que contradiziam Moisés. A guerra de Jesus não era contra Moisés, contra o Antigo Testamento, mas contra os rabinos, contra a tradição dos anciãos. Esse nome não ajuda muito mesmo, não. Mas assim, a gente entende, né? Porque a gente precisa entender. Quem criou esse nome? Foi o homem? Foi essa divisão? Foi o homem? Foi um dos pais da igreja, não lembro o nome do sujeito agora, se foi Orígenes, se foi, não lembro agora, que ele, porque o Antigo Testamento falava que haveria uma nova aliança, passou-se a se chamar os escritos do Novo Testamento de Nova Aliança e do Antigo Testamento de Antiga Aliança. Certo? Mas esse nome foi infeliz, esse tipo. E agora a gente termina essa parte, vamos para outra questão importante. Vocês já ouviram falar que a igreja é a mulher, né? De Apocalipse, já ouviram falar isso? Abra o livro de vocês lá em Apocalipse 12. Apocalipse 12. Diz assim, a partir do verso 1. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A gente sempre costumou usar, entender que a mulher de Apocalipse 12 é um símbolo da igreja cristã, certo? É um símbolo da igreja. Mas veja só, certo? Olha o que esse texto fala. Olha a continuação. A sua cauda rachou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse.
Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com século de ferro. O filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus do seu trono. Olha o que diz o versículo 4. O dragão chega diante da mulher que estava para dar à luz o filho. Veja, se a igreja cristã, se é a mulher do Apocalipse, é a igreja cristã, quem foi que fundou a igreja? Jesus e os apóstolos. Mas o texto do Apocalipse diz que a mulher estava para dar à luz a esse filho. Então, a mulher aqui não é apenas a igreja, envolve a igreja, mas é o povo de Deus como um todo. O povo de Deus em todos os tempos, todo o remanescente, desde Adão até hoje, é a mulher. Porque aqui essa mulher, foi quem, a partir dela, foi dela que nasceu o Messias. Aqui não diz que o Messias meramente ele nasceu e depois a mulher apareceu. Não, diz que ela estava para dar à luz. Continuando. Verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para que ele a sustentasse durante 1060 dias. Então estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para eles no céu. Outra pergunta que a gente deve ser feita aqui é o seguinte: esse dragão, a gente costuma dizer que, não vou ficar aqui perguntando a vocês, porque eu sei que vocês sabem dessa questão já, mas a gente sempre interpretou, eu quando entrei na igreja, que essa expulsão de Satanás do céu foi a expulsão original. Lá quando Adão e Eva, aliás, antes mesmo de Adão e Eva caírem no pecado, antes de eles entrarem, foi a queda original de Satanás. Mas veja o que o texto continua falando, né? Diz que houve batalha do céu, foi expulso, mas vai falando, mas não conseguiram sair vitoriosos, verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Foi atirado para a terra, e com ele seus anjos. Então ouvi uma grande voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e noite diante do nosso Deus. Olha esse verso aqui. Diz que o dragão, Satanás, esse que tinha acabado de ser expulso, ele acusava o povo de Deus dia e noite diante dos santos anjos. Isso significa que Satanás foi expulso aqui. Essa expulsão da qual é retratada aqui em Apocalipse 12 não é a expulsão original lá atrás, antes da criação, antes da queda de Adão. É uma expulsão moral. Então, assim, até esse tempo, Satanás tem direito a ir para o céu, acusar os filhos de Deus, acusar cada um de nós diante do trono de Deus. Não sei se você lembra lá de Jó, capítulo 1 e 2, que diz que Satanás apareceu na roda da terra e foi até o céu acusar Jó. É mais ou menos isso. Até a morte de Jesus, sua crucificação e ressurreição, Satanás tem direito de ir até o céu acusar. Mas agora não tem mais esse direito. Não tem mais esse acesso ao céu. Ele foi expulso definitivamente como acusador, porque fala que ele acusava de noite. Ele diz mais: essas pessoas o venceram pelo sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, que mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Aquele foi expulso não mais para não mais acusar esses irmãos, que agora que o venceram pelo sangue do Cordeiro. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher, que tinha dado à luz o filho do homem. Veja, quando é que ele foi expulso para a terra? Depois que ele viu que foi expulso, desceu para perseguir quem? A mulher, quem tinha dado, dizendo que no passado, quem tinha dado o filho varão, que era sempre Jesus. Foi perseguir a igreja, agora irado, porque não tinha mais direito, mais acesso ao céu. Aí diz aqui verso 14: mas foram dadas à mulher as duas asas da grande árvore, e assim vai seguindo, a gente não precisa continuar. Então a gente viu aqui em Apocalipse duas coisas. A igreja, ela representa não apenas, aliás, a mulher, em Apocalipse 12, representa não apenas a igreja cristã, ela representa a igreja cristã, mas não somente, representa o povo de Deus em todos os tempos. Certo? E alguns afirmam até que representa o povo de Deus tanto na terra quanto no céu. Até os santos anjos também fazem parte, chamada a mulher também. Alguns autores chegam a dizer isso. Foi o povo de Deus, é representado na Bíblia por esse símbolo.
E a gente agora acabou de ver que também essa expulsão de Satanás aqui em Apocalipse 12 não representa a explicação primeira, ou aliás, a expulsão primeira lá atrás, mas a expulsão moral, vamos dizer assim, que Satanás tinha de acusar os filhos de Deus lá no céu. Agora, lá não temos mais um acusador lá. Lá não existe, Satanás não acessa mais o céu para nos acusar. E por isso ele está irado. No verso para a gente conferir isso aí, abra o livro de vocês lá em João capítulo 12, verso 31. João 12, 31. Diz assim: chegou o momento, isso é Jesus falando para os discípulos, né? Chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. Satanás foi expulso. Diz, chegou o momento. Agora Jesus está caminhando aqui agora para a sua morte e crucificação. Estava nos momentos dele, em João 12. E ele diz, agora o príncipe deste mundo será expulso. Hoje, de acordo com a Bíblia, Satanás, como muitas vezes a gente foi ensinado a acreditar, Satanás é o príncipe deste mundo. Não é mais. O príncipe deste mundo, de acordo com a Bíblia, é Jesus Cristo. Satanás foi expulso, Satanás foi derrotado. Satanás ainda existe e ainda não foi destruído, ainda continua fazendo desgraça por aí, mas ele não tem mais direito moral, ele não tem mais autoridade, porque Cristo conquistou aquilo que Adão perdeu lá no Éden, na sua queda, dando a Satanás o direito de governar este mundo. Cristo veio aqui como segundo Adão, como Paulo fala, e tomou de volta, arrancou das mãos de Satanás. Lembrou aqui um verso lá de Efésios que fala que a Bíblia ainda chama Satanás de príncipe da potestade do ar, mas ele não é mais chamado de príncipe deste mundo. Olha essa citação que é importante, certo? O evento da cruz trouxe juízo ao diabo e seus apoiadores, instaurando o reino de Deus. Nas palavras de Apocalipse 12, versículos 10 e 11, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho dela. Aí a citação conclui: trata-se de uma vitória legal, decisiva no drama da corte cósmica. Ou seja, a vitória, que Satanás foi derrotado não era legal, ele não foi destruído, mas já está derrotado, certo? A destruição dele já está selada. Quando Cristo veio na cruz e morreu por nós. Isso aqui é um material muito importante, para os colocar na cultura brasileira, que eu recomendo muito. Lucas 10, verso 18. Não sei como Satanás, vamos lá aqui, né? Você falou que Satanás, ele não foi ainda destruído, mas a derrota dele já foi derrotado na cruz. Nós, como ser humano, independente, na situação que a gente vive, eu acho que o que nos dá fôlego é a esperança, e Satanás é a esperança para ele, né? O negócio para ele já está acabado. Que negócio da antiga, né? Não sei como ele consegue viver, é porque eu não sei de outro mundo mesmo assim, né? Porque uma pessoa querer sumir, droga, não tem jeito pra mim, já é. Mas ele quer arrastar o máximo possível de pessoas com ele, né? É verdade, é porque ele quer que um monte de caminho dele. É verdade, então ainda ele se apega nisso, eu vou, mas eu levo um bocado. Cada pessoa nesse mundo que consegue infligir sofrimento, causa sofrimento a Deus. Então, se causa sofrimento a Deus, o satisfaz. Sofrimento atual, mesmo os filhos de Deus que serão salvos, causa tristeza ao coração de Deus. Lucas capítulo 10, versículo 18, diz assim: e Jesus lhe disse: eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Quantos de vocês já viram esse texto aqui sendo usado também, mais uma vez, para se referir à expulsão original de Satanás lá do céu? Eu sei, quem já é da igreja há muito tempo ouviu isso com certeza.
Tá, mas mais uma vez, vamos fazer aquele exercício básico de sempre. Eu olhar o contexto literário, certo? Vamos ver um pouquinho antes. Primeiramente, é importante a gente saber, logo no começo do capítulo 10, que Jesus envia 70 discípulos para pregar. Eles vão pregar e fazem vários milagres e tudo mais. Aí no versículo 17, que a gente já vai ler agora, diz assim: então os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Aí foi como Jesus disse, né? Eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, isso causará dano. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Agora veja só, né? Se aquela interpretação nossa, aquela clássica, e que aqui está se referindo à expulsão original de Satanás, lá antes da criação do mundo, chegam os discípulos falando aqui do que eles fizeram, dos feitos de milagres e tudo mais. Aí Jesus pega e fala assim: Pedro, João, eu vi, como Satanás foi expulso 50 mil anos atrás, lá do céu. Faria sentido? Não faria sentido. A questão aqui, mais uma vez, também não está se referindo a uma expulsão lá atrás, física, de Satanás do céu, mas está se referindo aqui a uma expulsão, a uma queda moral. Satanás, enquanto os discípulos expulsavam demônios, faziam milagres, estavam subvertendo o reino das trevas e tirando de lá as pessoas, estavam destronando Satanás, digamos assim. Ele foi definitivamente destronado quando Jesus morreu e ressuscitou. Mas antes disso, os discípulos, quando faziam milagres, expulsavam demônios, estavam humilhando Satanás, estavam humilhando os demônios, digamos assim, e assim fazendo. E Jesus disse: eu via, enquanto vocês estavam operando esses milagres, eu via realmente Satanás caindo, sendo humilhado. E a gente vê isso, por exemplo, lá em Isaías capítulo 14. Lembram lá daquele. Vamos abrir para vocês verem rapidamente. Isaías 14. Esse mesmo sentido de uma queda assim, uma moral. Versículo 13 e 14. Diz assim: você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Veja só, aqui a teologia clássica cristã interpreta como sendo uma figura de Satanás, quando ele cobiçava o trono de Deus. Mas veja como é que ele é retratado aqui. Diz que ele queria: subirei ao céu, acima exaltarei o trono acima das estrelas, me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Mas Satanás, lá na origem, ele não estava no céu. Ele fala: subirei. No sentido de subir aqui, não era na questão geográfica, era na questão de posição. Ele queria ocupar a posição, o cargo de Deus, o status. Então, a queda de Satanás, lá em Lucas 10, 18, foi uma queda de status, de moral. Ele perdeu a sua posição. Então assim ele caiu. Jesus via ele sendo destronado, enquanto os discípulos operavam esses sinais. Olha o que diz mais esse mesmo livro da CPB. A morte e a ressurreição de Cristo resultaram na excomunhão de Satanás do céu. Esse autor chamado Judeu, entende essa compreensão da queda de Satanás do céu como comparável àquela que é referida em Lucas 10, 18, texto no qual Jesus disse: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Então tem ligação, certo? Tanto o Apocalipse 12 fala da expressão de Satanás, aliás, tem ligação no sentido moral. Tá? A morte e a ressurreição de Jesus se compara a essa expulsão definitiva, da qual Lucas 10, 18 estava apenas mostrando que Satanás estava sendo destronado. E ele foi definitivamente destronado com a morte e ressurreição de Jesus. Tem um texto de João 3, como a gente já citou aqui, mas a explicação dele é um pouco longa, e eu não vou dar aqui para vocês, mas depois a gente estuda esse texto, que fala assim que ninguém jamais subiu ao céu, senão aquele que vai descer, a não ser o Filho do Homem. Jesus se referindo a esse subir aqui, a gente já viu esse texto, inclusive, no pequeno grupo, recentemente. Esse subir aqui era no sentido de conhecer as coisas do céu.
não no sentido geográfico, né? Porque Jesus, o Filho do Homem, ainda não subiu, ele tem apenas descido. Foi lá para o final. Um outro ponto importante que a gente precisa saber é que nessas questões que a gente está tratando, tem um nome na teologia chamada escatologia inaugurada, e é isso que a gente vai ver a partir de agora, certo? Como é que a gente consegue conceber que Satanás foi expulso, que a gente está no céu, que a gente recebeu as bênçãos de Deus? Olha o que diz esse texto aqui da nossa igreja, certo? Fala assim: em certo sentido, a adoção e a redenção, ou a salvação, já ocorreram. Já ocorreram, e por outro lado, em certo sentido, elas ainda não ocorreram. Paulo relaciona a nossa salvação presente com a primeira vinda de Cristo, por meio da cruz histórica, da ressurreição e do ministério celestial de Cristo. Nossa justificação e santificação são asseguradas por completo e para todos. Nossa salvação futura, a glorificação de nossos corpos, é relacionada com Paulo com a primeira vinda de Cristo. É disso que temos tratado aqui, certo? A cruz de Cristo, no que ela destrona Satanás, ela inaugura o reino de Deus. Então, desde que Cristo veio, morreu, ressuscitou, o reino de Deus já foi inaugurado. Aí continua esse documento. Por esta razão, Paulo pode dizer simultaneamente: estamos salvos, em vista da cruz de Cristo no passado. E diz também: ainda não estamos salvos, à vista do nosso futuro retorno de Cristo, a fim de redimir os nossos corpos. Lembra que eu acabei de falar? Satanás ele foi destronado, mas ainda não foi destruído. Isso aqui é o que eu acabei de mencionar. Na teologia tem um nome chamado escatologia inaugurada. A gente já comentou isso nas escrituras passadas aqui. Escatologia é uma coisa que se refere às profecias do fim. Estudo do fim. Escatom é fim, logia, estudo. Escatologia. Esse nome se refere às profecias, certo? O estudo das profecias do fim. A escatologia inaugurada. Por que inaugurada? Porque o fim, certo? As bênçãos do fim já foram inauguradas por Cristo, quando ele veio aqui, morreu, viveu sua vida, morreu e ressuscitou. Mas ainda não foi consumada, certo? Então a gente hoje, essa escatologia inaugurada pode ser definida da seguinte forma: o já e o ainda não do reino de Deus. E a gente vai ver aqui o que isso significa, certo? Escatologia inaugurada, olha aí. Nós já estamos salvos, mas ainda não estamos no céu, certo? Ainda não foi consumado. E veja como é que o Novo Testamento lidou com isso. Vamos ver, vejam essa tabela, certo? Me acompanha aí. Eu vou ver o que vocês acompanham. Viu? A gente vê do lado e do outro, certo? Estamos no reino, mas a Bíblia também diz que nós herdaremos o reino no futuro. A Bíblia diz que o crente é nova criatura, tudo se fez novo. Mas ela também diz que ainda seremos transformados. A Bíblia fala que Deus nos ressuscitou e nos fez assentar no lugar celestiais. Vimos isso na lição de Efésios. Mas diz assim, que nós seremos transformados ao ressoar somente da última trombeta. Aliás, seremos ressuscitados ao ressoar da última trombeta. Nós somos salvos, diz lá, 1 Coríntios, mas diz também em Romanos: seremos salvos. Todos, pois, que somos perfeitos, lá Filipenses. Mas o mesmo livro diz: não que eu já tenha alcançado ou recebido a perfeição. Satanás já foi expulso, mas ainda não foi destruído. Então, esse é o já e ainda não.
da escatologia adventista e da teologia cristã de maneira geral. Escatologia inaugurada, mas ainda não consumada. Então nós vivemos no já, certo? Já recebemos, já temos garantido todas essas bênçãos. É como se a gente já estivesse no céu, como se a gente já estivesse gozando todas as bênçãos celestiais. Mas isso ainda não foi consumado, mas já nos está assegurado com a morte e ressurreição de Jesus. Olha essas passagens aí, como são legais. Em verdade vos digo, porque vem a hora e já chegou. Ué, ela vem, mas já chegou. Em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, os que ouvirem verão. E assim ele continua falando. Hebreus 6, versículo 5. Diz que os santos já provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Diz que nós já provamos os poderes do mundo que ainda é vindouro. Diz mais, que Cristo nos libertou do império das trevas e já nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aí diz, amados, agora somos filhos de Deus, a 1 João. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou de forma consumada o que haveremos de ser. Por que essas questões são importantes? Porque isso aqui ajuda, esse princípio ajuda a gente a interpretar muita coisa da Bíblia, que a gente aparentemente pode achar meio contraditório. Quando a Bíblia diz que nós somos pecadores, mas diz que nós somos santos. Quando a Bíblia diz que nós precisamos ser salvos, mas diz que nós já somos salvos. Muita coisa do Novo Testamento sobre o reino de Deus é explicado com isso aqui. A teologia do já e do ainda não. Então, essa frase aqui do Lutero, simultaneamente justo e pecador. Está de acordo com isso, a teologia inaugurada, aliás, escatologia inaugurada, o já e o ainda não do reino de Deus. Nós somos justos e simultaneamente pecadores, porque estamos em Cristo, já temos assegurada essa justiça perfeita que haveremos de ter em nós mesmos. Mais uma vez, o Luís fala assim, o seguinte: os crentes são tratados como santos porque estão em Cristo e não por haver alcançado um estado de perfeição do pecado, de ausência do pecado. A salvação é uma experiência presente. Então, os últimos dias, quando eles começaram, de acordo com o que a gente já viu, olha essa citação aqui dos pastores brasileiros mais adventistas, mais capazes que eu conheço. É o seguinte: já estamos vivendo nos últimos dias desde a primeira vinda de Jesus, sua morte, ressurreição e entronização. O Pentecostes foi o cumprimento de uma profecia para os últimos dias, se falar em Atos 2, versículo 17. Jesus foi a revelação divina nestes últimos dias, em Hebreus 1, versículo 2. E o seu sangue foi manifestado no fim dos tempos. Ou seja, 12 mil anos atrás já é chamado de fim dos tempos. João já alertava que já é a última hora, no tempo dele. O Novo Testamento foi escrito na certeza de que o período dos últimos dias já havia começado. A igreja é o povo de Deus dos últimos dias. Escatologia é o estudo dos eventos finais centralizados em ambos os adventos de Cristo. A vinda do fim tem a ver com a consumação do reino de Deus e não com guerras e agitações políticas. E esse é um ponto que eu quero chamar a atenção daqui a pouco. Mas ainda não é o fim, diz lá Mateus 24, verso 6. Para isso, o evangelho do reino será pregado por todo mundo. Então irá o fim. A Bíblia enfatiza Cristo, seu reino, sua igreja e sua missão. Então o que é que a gente está vendo até aqui agora? Que, de acordo com o Novo Testamento, esse material citado da igreja, a gente não pode falar assim, os últimos dias se referindo apenas ao que a gente vive hoje. Apenas ao que a gente está vendo, sei lá, dos últimos 10 anos para cá, dos últimos 30 anos para cá. Os últimos dias, de acordo com o Novo Testamento, é desde Jesus Cristo. Então não é uma guerra, uma pandemia, uma doença, uma fome, ou imoralidade sexual que a gente vê por aí no mundo afora. Eita, os últimos dias. De acordo com a Bíblia é assim, mas desde o tempo de Jesus. Então, esse seria uma tabelinha, não sei se está muito visível para quem está longe, uma tabelinha tirada do livro da Adventista do Futuro, que, assim, para vocês entenderem aí, basta ver esse meio aqui, certo? A primeira vinda de Cristo inaugurou o já, o tempo presente, mas também é o ainda não, que ao mesmo tempo foi inaugurado os últimos dias ou o fim dos tempos. O fim dos tempos, os últimos dias, foi inaugurado desde Jesus Cristo. O reino de Deus foi inaugurado desde o tempo de Jesus Cristo. Não é só agora, não é só porque está tendo guerra agora da Ucrânia, a gente vai guerra da Ucrânia, isso é o fim do mundo. Não, gente. O André já fez um sermão que é sobre isso, Mateus 24.
mostrando, de acordo com Mateus 24, a gente vai ver aqui um pouquinho. Abra esse texto aí, por favor. 2 Timóteo 3, versículo 1. 2 Timóteo 3, versículo 1. Por mim aqui também está tranquilo, mas para não se pode ligar. Mas você precisa saber disto, Paulo falando para Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Paulo escreveu uma carta para Timóteo para lidar com pessoas, com tempos difíceis, com pessoas que causariam um problema na igreja. Aí só sabe disso. Nos últimos dias haverá um tempo difícil. Isso que você está enfrentando é isso mesmo, porque nos últimos dias é esse. Então, nos últimos dias já existia desde o tempo de Timóteo, em que Paulo escreveu essa carta a Timóteo. Então, a Bíblia dos Doentes, que é um documento da nossa igreja, escrita, as notas de rodapé pelos teólogos adventistas, diz o seguinte: nos últimos dias, as pessoas demonstrariam maus atributos, incluindo apenas forma de piedade, negando e entregando o poder. E isso é comentando esse texto de Timóteo, tá? Timóteo já havia confrontado pessoas com essas características. Ele deveria fugir delas. Nos últimos dias, essas pessoas com todas essas características já existiam no tempo de Timóteo, ele deveria enfrentar. Porque já havia começado nos últimos dias. Diz mais, a Bíblia diz: os profetas revelaram que Deus agiria decisivamente para salvar seu povo por meio de um filho, uma semente. O Novo Testamento afirma que ele cumpriu essa promessa em Jesus, dando início aos últimos dias, nos quais ele agiria em prol da salvação. Então, a promessa foi cumprida em Jesus. Quando Jesus veio, fez a vontade de Deus, morreu crucificado, ressuscitou. Os últimos dias começaram. E aqui a gente vai para aquele texto que a gente acabou de falar, né, que a gente fica falando de guerras e tudo mais. Vamos deixar para eu sobre isso, mas eu queria ler rapidamente só 2 versos desse texto, certo? Capítulo 24, Mateus, pode abrir aí de vocês, versículo 4 a 8, diz assim: e Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão muitos, e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá guerras e fomes, terremotos em vários lugares, porém todas essas coisas são o princípio das dores. E Jesus vai dar muita ênfase nisso também lá em Lucas, que ele repete essa mesma história, falando que haveria fomes e doenças e tudo mais. E diz: não se assuste, isso não é o fim. Não se deixem enganar por quem fica com esse discurso por aí, de é o fim, é a volta de alguns dias por causa de uma fome, de uma guerra. Não, esse é o princípio das dores. E ele diz que quem fica com esse discurso de está vendo essa pandemia, está vendo essa fome, está vendo essa guerra, isso é o fim, esse é justamente o falso profeta, que ele fala que nos últimos dias haveria falsos cristos e falsos profetas. É o que eu estou falando na sequência do capítulo 13. Verso 6, fala assim: certamente ouvireis falar de falsos cristos, falsos profetas e tudo mais. Não se assustem com essas pessoas, com esses discursos alarmistas, sensacionalistas. E, gente, tome cuidado com esses vídeos que a gente recebe, esse negócio do WhatsApp, essa notícia do fim do mundo. Isso é característica do falso profeta, dos falsos cristos. Foi isso que Jesus disse. E a gente manda esse vídeo para o povo e assiste e fica impressionado com coisa que Jesus disse que não era o fim. Jesus já nos alertou sobre isso. A Adventista compartilhando esse negócio não faz sentido nenhum. A gente não tem, essa não é a nossa teologia, nem a teologia bíblica. Então, quando a gente vai fazer um estudo sobre o fim do mundo, os últimos dias, as últimas coisas, não é com base nessas coisas em guerra, em doença, em pandemia, não. Jesus disse que não era isso. A gente já viu, né, esse texto aqui, certo? A gente vai só adiantar aqui. Aliás, vamos ler esse texto?
Isso aqui é do capítulo 24 de Mateus, eu tenho que vocês verem verso 33 ou 42. Olha essas ênfases, certo? Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Quando o Filho do Homem voltar, será como o relâmpago de Noé, como será como o tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia que não entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será na vida do Filho do Homem. Ela falou, não veja outro verso. Portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o Senhor virá. A ênfase do Novo Testamento, a ênfase do discurso de Jesus é vigiem, porque vocês não sabem quando virá. Nem os anjos do céu sabem. Mas a gente acha que uma doença que está acontecendo, um negócio está céu, fingindo, está voltando agora, vai voltar amanhã. É isso que a gente vê as pessoas falando por aí, compartilhando vídeo no WhatsApp por causa disso. Olha o que falava o Tiago Ávila, isso aqui, gente, não é coisa nova não, 1877, fundador da Igreja Adventista. Guerras, pestilências, fomes, terremotos, não são sinais seguros do fim. Não são sinais seguros do fim. E a gente parece que não aprendeu. A gente fica repetindo o discurso aí de pseudo adventista, achando que está abalando, achando que está muito espiritual. Guerras, pestilências, não são sinais seguros do fim. Nós, pioneiros da igreja. Foi? Não são sinais seguros do fim. Olha o que diz a Romana. Poder estar certo de que a religião pura e imaculada não é sensacionalista. Deus não pôs sobre quem quer que seja a responsabilidade de despertar o desejo de encorajar as doutrinas e teorias especulativas. Meus irmãos, excluir estas coisas de vossos ensinos. O que mais tem é a teoria especulativa e muitos dos cursos se faz para ele sobre supostas profecias bíblicas. Esse autor aqui que eu estou citando aqui, Dom Paulino, ele fala quantas e quantas vezes o povo, né, da igreja achava que o fim estava vindo. Né? Ele diz aqui as datas aqui. 1990, 67, 87, 94, ano 2000, o povo achava que o mundo ia se acabar. Com base em que, minha gente? Absolutamente nada. Só com base nessas ideias de que o fim é uma guerra, é uma fome, é um terremoto, esse tipo de coisa. Com base nisso, que eu já disse que não era. George Knight fala o seguinte: talvez o problema mais comum a ser enfrentado por muitos adventistas na área da segunda vinda é a tendência de ser atraído pelo sensacionalismo. A busca de excitamento está muito mais afinada ao gosto deles do que a demonstração de Jesus para vigiar, aguardar e trabalhar fielmente pelo reino. Essa foi a ordem de Jesus. Se preparem, apenas isso. Se preparem, ponto final. Nem os anjos do céu sabem o dia da vida. Apenas vigiem, aguardem e trabalhem. E ponto final. Não se deixem levantar. Aí tem esse livro aqui, né, que a gente gosta muito, como vocês sabem, certo? Que tem o fim do mundo aqui, que foi marcado para todas essas datas aqui, e nós fomos de todos, certo? A gente teve o fim do mundo em 2000, 2002, 2006, 2008, 2011, tudo passou. E muitos crentes, a gente fala assim, mas muitos crentes não são muito espertos nisso aí. E vários dessas datas, principalmente no ano 2000. Muitos, na igreja de 90, começa nos anos 90. Já estou por falar, no ano 2000, poder da igreja. Ela vai mais uma vez. Por favor, deixai de fazer aqueles anúncios chocantes de vossas reuniões. Se uma onda de fanatismo invadisse agora Nova York, Satanás atuaria na mente humana, executando uma obra que nenhum de vós está preparado a enfrentar. Não é de sensacionalismo que carecemos, mas de esforço calmo, perseverante e dedicado em benefício da educação do povo. Esforço calmo, perseverante e dedicado. Mas a gente não quer esforço perseverante e dedicado. Porque a gente quer mensagem rápida, exata, para estar mandando alarmismo, sensacionalismo para os outros. Esforço a gente não quer. As notícias sensacionalistas prejudicam o desenvolvimento da obra. Se você acha que simplesmente é uma questão de pequena coisa, não é simplesmente que não é a verdade, não é isso. É que esse tipo de coisa prejudica. Quando a gente prega
prega a mensagem que Jesus vai voltar, tem que ter, por qualquer motivo. Sabe o que causa nas pessoas? Descrença. Causa apatia depois. Olha, são muito doido que vive pregando o fim do mundo e nunca acontece. Eu já vi isso de irmão meu. Poxa, mas eu falava isso, não, mas a guerra tal, assim, da guerra do Golfo, só tempo da guerra do Golfo, tá? Me respeita aí. Na guerra do Golfo, eu falava, aí meu irmão, isso não acontece guerra direto. E a Segunda Guerra Mundial, porque não foi o fim do mundo, foi muito maior. E a Primeira Guerra Mundial? E a peste negra? E a peste lá, a gripe espanhola? Porque não foi o fim ali. Muito piores do que a gente enfrentava. Guerras, doenças, terremotos, isso acontece desde que o mundo é mundo. E agora, gente, a gente vai passar para mais uma regra interpretativa, tá? Até agora vimos 8. Agora vamos olhar esta regra aqui, certo? Atente quando você está lendo a Bíblia para os pronomes. Eles, elas, estes, estas. As conjunções, mas, porém, e, todavia, portanto. Isso é fundamental na interpretação de qualquer texto. E da Bíblia também. Quando você estiver lendo um texto da Bíblia e encontrar um porém, um todavia, um portanto, é fundamental que você leia e venha antes. Fundamental. Não só o que você está lendo a partir da Bíblia. Vamos ver aqui um exemplo. Mateus 5, verso 48. Gente, eu não estou ouvindo a hora que quando tiver, se for 5h40, né? Avisa, tá? São 5h15. Obrigado. Mateus 5, verso 48. Diz assim: portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Quantos de vocês já ouviram esse verso alguma vez na vida? Quantos já ouviram esse verso, significando que a gente vive uma vida perfeita e sem pecado nessa terra? Com base nesse verso. Eu também já. Agora vamos fazer essa regrinha que a gente acabou de ler, certo? E é para ler o contexto, mas vamos ver aqui essas conjunções. Qual é a primeira palavra que aparece aí? No versículo 48. Portanto, significa que a gente tem que ver o quê? O que significa um portanto numa frase? É uma explicação, uma conclusão de algo que já foi dito, não é isso? Então vamos ver o que foi dito e por que concluiu assim dessa forma. A partir do verso 43. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Aliás, ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Que a gente acabou de ver que isso aqui não é. Jesus não está criticando o Antigo Testamento, mas a tradição dos anciãos, que o Antigo Testamento não fala para odiar ninguém. Eu, porém, lhes digo: amem seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que amam, Deus ama, o que recompensa dele? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. A primeira pergunta que eu faço aqui a vocês, do versículo 43 até aí, a gente viu a palavra pecado, ou o conceito de pecado, sendo falado, sendo desenvolvido aqui. Qual é a questão central? Amar aos inimigos. Amar aos inimigos, amar todos. Não amar parcialmente, não amar apenas quem ama você, mas amar as pessoas que não lhe amam. Aí eu concluí assim: se a conclusão do que ele falou de amar os inimigos é essa, portanto sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu, está dizendo que ser perfeito como Deus é você ser misericordioso. Esse é o ponto. Ele não apontou para a característica da impecabilidade divina. Deus é sem pecado, óbvio. Mas a característica que Jesus apontou aqui de Deus é que Deus não faz acepção. Deus ama até os inimigos, até quem odeia. Então, ou seja, Deus não ama de maneira parcial. Deus ama de maneira plena. Certo? Essa é a questão. E esse verso aqui, lembra que a gente tinha estudado lá atrás, e a gente consultou uma passagem paralela? Vamos ver uma passagem paralela a essa, lá em Lucas, capítulo 6. Lucas 6. Verso 36.
verso 36. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Veja, Lucas pegou aqui o que Mateus colocou como sejam perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, e deixou ainda mais claro: sejam misericordiosos, como é misericordioso o vosso Pai Celeste. Depois que vocês lerem em casa, fica com o dever de casa para vocês, ler todo o contexto a partir das 32, vocês vão ver que é a mesma coisa que está contando, só que em outras palavras, do modo que fica popular. Nós está falando de mal inimigo, de você ultrapassar essas paradas todas, certo? E Jesus conclui dessa forma, certo? Aqui em Lucas: sejam misericordiosos, é isso que significa ser perfeito lá em Mateus 5,48, porque era disso que Jesus estava falando. Então, quando vocês virem por aí pessoas, infelizmente, eu quero dar um alerta, existem muitas pessoas na igreja utilizando passagens bíblicas como essa de Mateus 5,48 para defender uma heresia chamada de perfeccionismo teológico. E perfeccionismo que eu falo aqui não é você ser uma pessoa que gosta de tudo arrumado, gosta de tudo limpo, direitinho na sua casa, não é isso. Tem esse sentido também, tem essa acepção. Mas o que eu estou falando, perfeccionismo teológico, perfeccionismo, quer dizer que as pessoas ensinam que para você ser salvo, não só é possível alcançar um estado de impecabilidade nessa terra, mas é necessário você alcançar uma perfeição sem pecado, para você ser aceito na última geração, que agora a volta de Jesus precisa ser perfeita. Por isso que também é um nome chamado de teologia da última geração. Essa última geração é que vai ser perfeita e vai provar para o universo que é possível obedecer a lei de Deus perfeitamente. Isso é uma heresia. A igreja adventista tem muitos textos, muitos documentos, muitos materiais combatendo esse ensino. Mas, infelizmente, existem adventistas por aí, e aqui na Paraíba, inclusive, tem grupos fortes que defendem isso. Não tenho medo de saber e de dizer que é heresia. E se vocês viram alguém ensinando isso na igreja, combatem. Se você não souber responder, chame o pastor, chame alguém que possa ir lá para corrigir aquele erro lá na sua igreja, certo? A igreja adventista não ensina isso. Embora a gente deva dar ênfase na santidade, na santificação, o máximo possível, dê muita ênfase no esforço que a gente precisa exercer diariamente, na luta contra o pecado. Mas a Bíblia não ensina em lugar algum que o ser humano vai alcançar um grau de impecabilidade nessa vida, antes de Cristo voltar. Perfeição sem pecado só depois da consumação, só na restauração final de todas as coisas. Essas pessoas ainda dizem também uma outra heresia relacionada à pessoa de Jesus. Eles dizem que Jesus tem uma natureza humana pecaminosa igual a nossa. Essa daí que é uma heresia maravilhosa, porque é um ataque direto à pessoa de Jesus Cristo. Diz que ele tem uma natureza humana caída. Não que ele pecou, mas que ele tem uma natureza caída. Mas esse é o papo para outra hora. Olha o que diz a Bíblia ainda sobre perfeitos lá em Mateus 5,48. A imagem de maturidade, não de perfeição, de impecabilidade, é disso que trata. Imagem de maturidade, ou seja, de você amar as pessoas, amar os inimigos. Não está falando de perfeição, de impecabilidade. Aí diz mais: o termo está no contexto da declaração adversativa, do verso 44. Deus demonstra a perfeição ao amar seus inimigos e ao tratar com bondade pessoas boas e más, dando-lhes boas dádivas. Quando demonstramos amor e misericórdia tanto a amigos quanto a inimigos, nossa justiça excede aos escribas e fariseus e alcançamos essa forma de perfeição divina. Se você tem misericórdia para com seus inimigos, para as pessoas que me perseguem, você está sendo, nesse sentido, perfeito como Deus. Porque a palavra perfeito, a que aparece ali em Mateus, é uma palavra grega chamada teleios. Teleios. Essa palavra aparece diversas vezes no Novo Testamento, traduzido como amadurecimento, amadurecido, adulto. Lá, abram suas Bíblias, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 4. Tiago, depois de Hebreus, capítulo 1, versículo 4. Aqui diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que eles faltem nada. Essa palavra aqui que aparece, ação completa, a perseverança deve ter ação completa, traduzida na Bíblia de vocês aí, é a mesma palavra que está em Mateus 5,48, que traduzida como perfeito, teleios. Então, muito possivelmente, o tradutor lá de Mateus poderia colocar, em vez de perfeitos, poderia ter traduzido dessa forma: sejam completos.
Pai Celeste. Em quê? Em amor. Ele não ama pela metade. Ele ama a todos. Não só quem gosta dele, mas também quem não gosta dele. É isso que é ser perfeito, segundo a Bíblia. Segundo aquela passagem, certo? Nós já vimos a passagem paralela, vamos continuar. Mais uma regra: atente para as palavras, para quem as palavras, as advertências, os conselhos são dirigidos. Está tendo um discurso sendo colocado ali, perceba, procure identificar no texto a quem, especificamente a que povo está sendo dirigido aquelas palavras. Quem é o alvo daquilo ali? Vamos ver aqui agora para a gente conferir. João capítulo 10, versículo 10. Vanessa já chamou a atenção num ponto aqui agora. Em Mateus 5,48, muitos também não entendem, porque também não entendem a teologia do já e ainda não. Né? Que a gente acabou de estudar. Já somos perfeitos, mas ainda seremos aperfeiçoados. Exatamente. João 10, versículo 10. Diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você já viu esse texto sendo usado alguma vez na vida de vocês? Ladrão aqui costuma se referir a quem? A quem? A Satanás, não é isso? Satanás, que a gente sempre escuta falar que ele é o ladrão, que vem matar, roubar e destruir. Mas, mais uma vez, vamos olhar o contexto, tá? Para a gente entender isso aqui, a gente precisa entender uma história que vem no capítulo anterior. No capítulo 9 de João, tem um cego de nascença que é curado. A gente não vai ler tudo aqui, mas vai ler só os últimos versículos do capítulo 9. Ele foi curado e depois ele se apresenta ao sacerdote, porque Jesus mandou ele se apresentar lá. Aí ele diz lá, acontece uma discussão entre ele e os sacerdotes, porque eles não acreditavam que ele era cego de nascença. Eles não queriam acreditar porque não queriam acreditar que Jesus tinha o poder de curar um cego de nascença. Eles pegam depois e dão discussão, mandam chamar os pais do dois cegos e depois expulsam ele e tudo mais. Expulsam os pais que tinham medo dos judeus. Aí acaba o capítulo 9 com as seguintes palavras. Versículo 40 e 41 fala assim: alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram: por acaso nós também somos cegos? E Jesus estava tendo uma conversa com uma pessoa que tem sido cega. Né? Aí Jesus respondeu a esses fariseus: se fossem cegos, não teriam pecado nenhum. Mas, porque agora dizem, nós vemos, o pecado permanece e vocês permanecem. Aí ele continua no versículo 10, no capítulo 10. Em verdade lhes digo: quem não entra pelo curral das ovelhas, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e salteador. Veja só, gente, eu falei para vocês, já foi dito aqui, que a gente tem que tomar cuidado com essa divisão de capítulos, versículos e tudo mais. Às vezes eles acham que o capítulo começa outro assunto. Mas a gente nunca começa um discurso do zero, do nada, com as palavras em verdade lhes digo. Não faz sentido. Mesmo que você começar uma frase, um discurso dizendo porém, entretanto, você não começa um discurso com uma palavra dessa, certo? E aqui no original, aqui grego, é amém, amém, Jesus está falando. Eu falo em verdade lhes digo. A quem? Quem foi que falou no último verso? Se dirigindo a quem? Hein? No versículo capítulo 9. Aos fariseus. Jesus está falando aqui com os fariseus, certo? Amém, você está no final do diálogo. Exatamente. Quando a gente está dizendo aqui que esse amém é verdade, essa confirmação você fala no final de algo, não no começo. No versículo 2: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, ela chama suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Verso 5: mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles, os fariseus, não compreenderam o sentido daquilo que ele falava.
Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. E aqui a gente encerra essa leitura. Veja só, o que a gente está vendo aqui? Jesus tendo uma discussão. Todo esse discurso aqui foi para os fariseus, foi para os líderes religiosos do tempo dele, que tinham acabado de maltratar um servo de Deus, um filho de Deus. Tinham acabado de maltratar um ex-sério, um oprimido, digamos assim, que era cego de nascença, que Jesus tinha curado. Eles tinham expulsado aquela pessoa, maltratado. A Jesus está falando daquelas pessoas que são mercenárias, que não se preocupam com as ovelhas, mas que maltratam as ovelhas. E diz o versículo 12, o mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê chegando o lobo, abandona as ovelhas e foge. Veja só, se o ladrão aqui é Satanás, quem é o lobo de quem o ladrão foge? Então, o lobo, aliás, a pessoa que mata, rouba e destrói aqui, o ladrão, não é uma referência a Satanás. É uma referência justamente aos líderes religiosos, aos falsos mestres, aos falsos líderes, que não se importam com as ovelhas. O verso 8, já chama a atenção, diz assim: todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Exatamente. Ou seja, quem é que veio antes dele? Aqueles líderes religiosos, que eram os guias ali até então, antes de Jesus. Todos eles eram ladrões e salteadores, porque não cuidavam das ovelhas. Os fariseus, como a gente vê nesse caso aqui, não se importavam em cuidar das pessoas. Eles queriam apenas ter vantagem, eles queriam, no caso, reconhecer Jesus, e para isso maltrataram um cara que era cego, de nascença. Então, o texto é que, apesar dos líderes religiosos falsos serem instrumentos de Satanás, isso é óbvio, aqui o texto não está fazendo uma referência direta a eles. A referência aqui é aos servos de Satanás, aos falsos líderes que maltratam as ovelhas, ou que servem apenas pelo salário, não por amor às ovelhas. Tem as duas coisas, porque tem o ladrão e tem o mercenário. Nem todo falso líder religioso, digamos assim, se apropria das coisas das ovelhas. Por exemplo, quem é que claramente a gente poderia aplicar hoje, de maneira bem clara, sem nenhuma dúvida, quem seria esse ladrão salteador? Os teólogos da teologia da prosperidade. É de Macedo. Claramente é um desses ladrões salteadores. Vem literalmente roubar as ovelhas. Mas nem todo falso líder rouba. Ele apenas tem o seu trabalho ali pelo seu salário que ele já recebe de maneira justa. Mas ele não ama as ovelhas, ele não se sacrifica pelas ovelhas. Ele não tem prazer, ele não gosta de lidar com gente. Esse é o mercenário, ele está ali fazendo a sua função apenas pelo salário. Certo? Então, sim, Satanás está envolvido nisso aqui. Mas o ladrão retratado lá no versículo 10 está se referindo a aqueles líderes religiosos que acabaram de maltratar um dos servos de Deus, um dos filhos de Deus. A pessoa acha que não observando isso, mas se coloca sobre o cara desse. Entendi. Sim. Quando a gente faz o seguinte ironia, quando a gente fala, né? É muito interessante como a gente cita, né? As pessoas costumam citar esse verso, né, diariamente, né? Satanás, que matar, roubar e destruir, e cita esse texto continuamente. Mas se submetem justamente aos verdadeiros ladrões salteadores, que são os falsos líderes. Né? Esse pessoal, infelizmente, aí são enganados, né? Essas pessoas que seguem, né? O Marcelo da Vida, o Maria Soares, estão lá citando esse texto diariamente. E não se dão conta que os verdadeiros ladrões salteadores são as pessoas que elas acham que são seus guias espirituais. Infelizmente. A gente sempre dá essa ênfase aqui no nosso estudo, né? Sempre que a gente usa um texto bíblico para falar daquilo que ele não diz, a gente sempre esquece aquilo que ele diz. Porque o texto de João 10 está falando é de falsos líderes religiosos. Mas quando a gente usa para falar muita coisa, a verdadeira mensagem dele a gente nunca fala. Esse texto aqui é baseado lá em Jeremias, né? Assim, um paralelo dele, lá em Jeremias 23, versículos 1 a 6, mas a gente não precisa ler, tá? Depois vocês lerem.
Já anota aí, tá? Eu dever de casa para vocês compararem João capítulo 10 com Jeremias 23, versículo 1 a 6. Mais uma vez, a gente citando aqui o material da igreja, né? Comentário do Cristo, aliás, a Bíblia ainda fala assim: roubar, matar e destruir. Aí ela diz: é uma acusação aos líderes religiosos que se opuseram a Jesus, nos capítulos 7 a 9. O comentário do Adventista também trata desse, também fala isso, né? Eu esqueci de colocar o volume aqui, eu acho que é o volume 4, 6, eu acho. Volume 6, página 1116. Vai falar exatamente isso que a gente está dizendo aqui. Certo? Não é uma referência direta a Satanás, mas a seus servos, os falsos líderes religiosos. Que horas aí, gente, por favor? Obrigado. 1 Coríntios 3, 16. Alguém, por favor? Diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Mais uma vez, a pergunta clássica: quantos de vocês já viram esse texto sendo usado na igreja ou em algum outro lugar? E para quê? Servir ao quê? Para se ensinar sobre alimentação, sobre vida saudável e tudo mais, se referindo ao seu próprio corpo. É assim que todo mundo praticamente ouviu, e não só na igreja adventista, tá? Isso é muito comum. Mas vamos ler aqui mais uma vez o contexto e ver ao que esse texto se refere, tá? Paulo está falando, a partir do versículo 1, do capítulo 3, e a gente vai pular aqui alguns versículos para não demorar muito, é o seguinte: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que vocês são carnais e andam segundo os padrões mundanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo, quem é Paulo? São servos de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Aí ele vai seguindo, versículo 10. Ele fala assim: segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Versículo 12 continua: e se alguém edifica sobre outro fundamento, edifica sobre ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porque ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Aí continua: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. E depois ele continua falando sobre esse mesmo problema que aconteceu na igreja. Mas aqui é suficiente para a gente entender a questão do assunto central. Qual é o assunto central que Paulo vem tratando desde o versículo 1? O que é que estava acontecendo lá entre eles? Intrigas, brigas, divisões. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, século outro, rachas, facções dentro da igreja. Aí nesse contexto que Paulo fala, vocês não sabem que são santuários de Deus? Se alguém destruir o santuário de Deus, que sois vós, como um corpo unido, como o corpo de Cristo, Deus o destruirá. Então a pessoa que Deus destruirá aqui não é a pessoa que, sei lá, ela não conseguiu vencer sua vontade de comer coisa doce, como eu aprendi. Se você está ferindo o seu corpo, comendo um doce com chocolate durante a semana, ou seja, prejudicando o seu corpo, Deus o destruirá. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando de divisões, intrigas e confusão na igreja. Pessoas que causam problemas na igreja, divisão na igreja. Pessoas que são difíceis de manterem a unidade na igreja, porque causam intrigas e problemas e divisões.
essa pessoa que será destruída. E é curioso, mas uma ironia é que muitas vezes pessoas, em nome de uma correta, né, que a gente deve enfatizar, a reforma de saúde, causa problema e confusão e divisão na igreja. Eu já conheci tanta gente assim, que em nome de uma suposta reforma de saúde, mais fazem confusão na igreja. Usando esse texto aqui contra os outros, quando na verdade é contra ela mesma. Porque ela que está causando divisão, está causando problema na igreja, está destruindo o santuário de Deus. Certo? Esse texto aqui, 1 Coríntios capítulo 3, 16, ele não se refere à reforma arbitrária. Certo? Se refere a pessoas que causam problemas e divisões na igreja. E o de capítulo 6, versículo 19, se refere a quê? Vamos lá, capítulo 6, verso 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Aí o versículo 20 continua: porque vocês foram comprados com preço, agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. E aqui, esse texto, será que a gente fala sobre a reforma de saúde? Vamos ler um pouquinho antes. A partir do versículo 18, já é suficiente. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual pega contra o próprio corpo. Aí entra aquela passagem. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? E aqui? Corpo aqui é o quê? É a igreja ou é indivíduo? Agora é indivíduo. Agora se referindo a você mesmo, a cada um de nós. Mas o assunto aqui é reforma de saúde? É o quê? Imoralidade sexual. Mas aqui a gente entende que a Bíblia sim aplica que o santuário do Espírito Santo, não só a igreja como um corpo, mas cada indivíduo também. É chamado na Bíblia de santuário do Espírito Santo. Certo? Reforma de saúde é bíblica. Isso aqui dá para a gente fazer uma aplicação direta, secundária e terciária, para a gente ter cuidado com outras áreas da nossa vida, não só com relação à imoralidade sexual. Mas o foco aqui a gente precisa saber que não é reforma de saúde, é questão de perversão sexual. Esse é o problema tratado, certo? Reforma de saúde, gente, é bíblica, tá? Não estou negando isso aqui não. Há muitas passagens bíblicas que mostram que Deus se importa conosco de maneira geral, de maneira completa. Deus é Deus da gente, não só do nosso momento que a gente está na igreja. Deus é Deus enquanto a gente está no trabalho, enquanto a gente está em todo lugar. E Deus nos comprou, a gente pertence a Ele, deve nos glorificar em tudo. Mas esses textos aqui não estão falando, principalmente no capítulo 3, não está falando de reforma de saúde. A ênfase que a gente deve dar lá, principalmente no capítulo 3, é de pessoas que causam divisão na igreja. São essas pessoas que Deus destruirá. Certo? Esse é o ponto. Olha o que diz esse texto aqui, se sai uma lição da situação da vida. Deixa eu ver se é isso, porque é isso mesmo. Olha só o que diz aqui. No grego do Novo Testamento, há uma distinção entre você, no singular, referindo-se a uma pessoa, e vocês, no plural, referindo-se a muitas pessoas. Nesse caso, o texto bíblico está no plural. Essa metáfora se refere a uma entidade coletiva. Juntos, os cristãos em Corinto formavam o santuário do Espírito Santo. Juntos. Embora esse texto seja usado no sentido de cuidar do corpo físico, o que evidentemente os cristãos devem fazer, não é esse o argumento específico apresentado por Paulo. Em vez disso, sua mensagem foi uma advertência sobre aqueles que destruíam a unidade da igreja. No início do capítulo, Paulo se referiu ao que ele considerava ameaças à unidade. Ele disse: a inveja e divisão entre vocês. Saiu da edição desse passado em 2018. Tá? Mais uma vez, a gente sempre procura aqui quando a gente ser enfático nisso, que a gente não está colocando aqui nossas ideias. São coisas que a igreja adventista ensina e muitas vezes sempre ensinou, desde os primeiros, como a gente já citou aqui, mais de Tiago 4. João 5,39, para a gente fechar por hoje. Essa aqui é a mais simples de todas, tem muita dificuldade, vocês vão entender logo e a gente encerra. Quem poderia dizer a hora? 5:42. Obrigado. João 5,39. Quem poderia ler para mim aí na versão Almeida Revista Atualizada? Quem poderia ler para mim? Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Obrigado.
examinais as Escrituras. Então a gente costuma interpretar esse texto como, já aparecia, não sei se ainda tem, até nos estudos bíblicos da gente. Para fazer o quê? A gente utilizava esse texto como uma ordem, para fazer o quê? Para estudar a Bíblia, né? Mas, mais uma vez, a gente deve se perguntar, será que é isso mesmo que o texto está dizendo? Leia o versículo, da parte do versículo 38 até o 40, que é suficiente. Jesus aqui está tendo uma discussão, certo, com os fariseus, mais uma vez, como está vendo nos evangelhos, e ele fala, né? Também vocês não têm a palavra de Deus permanente em vocês, porque não creem naquele a que ele enviou. Vocês examinam, como está na minha versão aqui, ó. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Primeiro de tudo, eu acho que só existe uma versão em português que traduz esse texto no imperativo. Examinai, com o verbo singular. No imperativo. Examinai as Escrituras. Eu acho que alguém deve ser corrigido, tem que ser mais que assim. Eu desconheço outra tradução, certo? Essa palavra poderia ser traduzida assim? Sim, poderia. Mas o contexto não aponta para o plural, certo? E o plural ali é uma ordem, aliás. Jesus está ali, o plural não. Para uma ordem, não, para um indicativo. Não imperativo, mas para um indicativo. Ele está dizendo, vocês examinam as Escrituras, vocês estudam, mas vocês não querem vir a mim, vocês não querem vir até mim, obedecer as Escrituras e vir a mim. Esse é o ponto que eu estou falando. Olha essas traduções aqui que eu coloquei para vocês. Não teve o trabalho de olhar, certo? Na Almeida Revista Atualizada, que vive no ali, aliás, Fabiano, examinais. Mesmo nessa aqui, o pronome está oculto aqui. É vós examinais. Não é uma ordem, certo? Aí ele vem, vocês estudam, Bíblia de Jerusalém, vós perscrutais, e por aí vai. Vocês examinam, faz coisa aqui, vocês estudam minuciosamente, vocês estudam as Escrituras. Então não é uma ordem, como a gente aprendeu, para estudar a Bíblia. Agora eu quero dizer aqui a vocês, tá? Pelo amor de Deus, não entendam que eu estou dizendo aqui que a gente não deve estudar a Bíblia. Porque o que a gente está fazendo se não estudar a Bíblia? Certo? O que eu mais dou ênfase que a igreja precisa fazer é estudar a Bíblia. Não é esse o ponto aqui. A gente precisa estudar. Mas esse verso de João 5,39 não está falando disso. Certo? Jesus aqui está fazendo uma condenação, uma crítica aos escribas e fariseus que tinham as Escrituras, eles estudavam minuciosamente, é isso que Jesus fala, mas eles não queriam ir para Jesus, não queriam seguir para quem as Escrituras apontavam. Essa era a crítica de Jesus. Tá? Não é um imperativo, mas é uma condenação de Jesus para nós, quando nós vamos para a Bíblia, e nós não queremos ter uma relação pessoal com Cristo, não queremos ver Cristo na Escritura, usamos a Escritura para várias outras coisas, a não ser para pregar a Cristo. Então isso serve para a gente. Não só os escribas e fariseus cometeram esse pecado, a gente também pode cometer. A gente pode usar a Bíblia para outros fins, para falar de outra coisa que não é Cristo. E aqui, gente, a gente encerra por hoje. Deus abençoe vocês. E vamos abrir daqui a pouco. Vamos ter o sorteio e vamos encerrar por hoje. Certo? Deus abençoe, até a próxima.